Convido o Israel Oliveira, do Movimento de Reparação, para fazer uso da palavra. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Eu sou o professor Israel de Oliveira, professor de Educação, e faço parte do movimento de reparação aqui no Rio de Janeiro. Aliás, movimento nacional, né, que a gente está trabalhando em relação justamente ao que foi aprovado em Durban, em que o Brasil foi condenado a ter que reparar aos descendentes de povos escravizados no Brasil. Não é? Isso foi tirado em 2001, e o Estado Nacional foi condenado a isso. Ele estava lá e ele assinou essa resolução da ONU, e nós estamos aqui trabalhando em relação a isso. Não é? Eu queria ressaltar, em relação a isso, dando uma pequena pausinha, né, nas contradições que a gente percebe até aqui, até essa caminhada aqui, né, para chegar aqui principalmente. Né, isso aqui é uma casa do povo, né, uma casa do povo em que nós negros temos que fazer uma triagem no segurança, né, para poder chegar, acessar a casa do povo. Né, e assim mesmo é a SEDUC. Eu sou professor há 20 anos na SEDUC, é a mesma coisa. Para chegar lá, eu tenho que quase que botar a mão na parede, e o tratamento para a Casa do Povo é bem interessante, né? As contradições. E a gente está falando de Pequena África no Rio de Janeiro, mas existem Pequenas Áfricas no Brasil todo. E, nesse momento, nós estamos trabalhando com a Pequena África no Rio de Janeiro. E nós estamos com um projeto aqui na Câmara Legislativa do município, em relação a isso, para a preservação da nossa memória, aqui na Pequena África do Rio de Janeiro, essa Pequena África que vai até o Catumbi, né, daqui do Beneditinos até o Catumbi, pelo menos, esse entorno todo, e nós estamos trabalhando com essa questão de preservação da memória. A gente está falando de reparação, e é uma questão bem controversa, enquanto governo, e muitos falam de ação afirmativa. Só para a gente ter bem nítido isso na nossa mente, que a ação afirmativa é aquilo que o Estado dá como ele pensa que deve ser ressarcido o negro que foi vítima do crime da escravidão, porque a ONU declarou que a escravidão é um crime contra a história, um crime contra a humanidade. Por isso, ele é imprescritível. E nós estamos realmente entrando com uma ação em relação a isso contra o Estado. E o Estado não é o governo, o Estado é o Estado é permanente. Né? Entra o governo, faz o governo, o Estado é o Estado. E é disso que a gente está falando. O movimento de reparação é justamente isso, para a gente não ter nenhuma dúvida em relação ao que seja ação afirmativa, a reparação. E nós não trabalhamos na questão do crime de ódio, que é o crime de racismo, mas sim nós trabalhamos no direito internacional, que realmente cuida do crime contra a humanidade, crime contra a história. E nós estamos aqui falando de um local que tem a ver com a nossa memória. Nós estamos vendo aí o VLT fazendo o que está fazendo, está simplesmente violando o túmulo dos nossos ancestrais. Né? E o IFAM, ele simplesmente se recusa a conversar conosco, não estava lá presente. Eu também não vi ninguém do governo, secretaria, representando, no caso, o Estado, presente nessa reunião que nós tivemos na semana passada. Não vi secretaria de Educação, enfim, eu não vi os poderes constituídos lá para conversar, a dialogar, iniciar um diálogo em relação a isso, em relação à nossa memória. Estamos falando de uma questão coletiva, não estamos falando de um museu aqui, ou de um espaço aqui, ou de Filho de Gandhi aqui, ou enfim, nada de fragmentado. Estamos falando de espaços da nossa memória de forma coletiva. Estamos falando de um território histórico, e não de um sítio histórico. Também sou guia de turismo, também trabalho nessa cidade há mais de 20 anos, e como professor também trabalho de história também. Então, gente, é disso que a gente está falando, justamente disso, de um crime que foi cometido, um crime que não prescreve. E nós estamos aqui falando de coisas pontuais, para que fragmentem a nossa história, mais do que está fragmentada. Então, o respeito, acima de tudo, com essas questões que está vendo. A gente vê aqui essas contradições. Por exemplo, em Praça 15, nós vimos uma estátua de Dom João maravilhosa, linda, e lá escondidinha a gente vê quem? João Cândido, que até hoje não foi ressarcido pelos crimes que a Marinha cometeu contra ele.
que até hoje, todos foram, a maioria foi, ele está lá ainda. E a gente vê essas contradições com discursos bonitos e uma prática que não tem nada a ver com discursos e práticas diferentes. O senhor que já pertenceu à Secretaria de Segurança deve estar bem a par dessas questões, né? O Museu da PM, o que é aquilo, gente? O que é o Museu da PM? O que simboliza, já que estamos falando de simbolismo, o que simboliza o Museu da PM lá, com nossa memória? Por que a gente fala de uma coisa e faz um discurso em relação a uma questão e a nossa prática é completamente díspare? Isso me causa uma espécie, né? A gente está aqui falando de questões culturais e a gente percebe que a nossa cultura negra ela é dominada é gerida pelos não negros. Quem ganha dividendos justamente são os não negros. Por que a gente não inicia um diálogo em relação a essa questão de maneira ética e respeitosa? Por que a gente não começa a fazer isso? Nós estamos com esse projeto de lei que a gente está entrando aqui na prefeitura. Por incrível que pareça, o bispo-prefeito já deu para os nossos irmãos judeus, né, um espaço maravilhoso, sem nenhum problema, sem nenhum questão nenhuma, simplesmente deram. A gente está assim lutando exatamente desde 2001, 16 anos. São 16 anos que a gente está tentando iniciar um diálogo com as nossas autoridades constituídas que deveriam nos representar, que o povo brasileiro é constituído praticamente 60% dos negros, e o que deveria estar aqui, pelo menos, deveria ser correspondente a isso, infelizmente não é. Eu trabalho na questão pública desde que eu me entendo como gente, né? Então, a gente está falando aqui do sequestro da nossa história. E ninguém melhor para falar disso do que a gente mesmo, né? E essas contradições que a gente está vendo aqui é uma coisa de louco. A gente está falando de um crime, contra um povo e que a gente está tratando de maneira que venha fragmentada, né? Uma maneira fragmentada, uma maneira que, infelizmente, que deveria ser tratada de maneira coletiva, que é um interesse coletivo, é um interesse que a gente tem que levar em consideração as questões de todo esse entorno, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. Como vai se dar essa articulação conosco, que somos sujeito dessa história e não objeto? Né? Como vai se dar essa interação com o nosso processo que nós estamos aqui na prefeitura? Como vai se dar essa questão, nosso processo que a gente está entrando também na instância federal, né, com um projeto de lei de iniciativa popular, também com essa questão da reparação, e a gente está também com a questão com a OAB nesse sentido. Eu gostaria de saber como é que o Estado, nesse momento, podemos aproximar o discurso da prática. Como podemos fazer isso? Como podemos ter essa iniciativa de sair daqui de maneira que possamos protagonizar a nossa história e não ser refém dela? É essa questão que eu tenho colocado aqui para os meus irmãos que estão aqui, para quem é solidário, para quem realmente é responsável com essa questão, que nós somos todos responsáveis, na verdade, todos nós, não importa a cor, todos nós somos responsáveis. Então, quem se sente nessa situação de realmente humana, né? Essa questão humana que deve ser tratada de forma humana, então, nós temos esse dever, que aquele que se omite, infelizmente, já tem ao seu lado, né? Aquele que se omite, já sabemos de que lado está. Então, é um apelo que eu faço de maneira a que a gente possa realmente fazer esse procedimento de maneira humana, de uma maneira ética, e que não venha fragmentar e não venha agravar mais esse crime que já dura 516 anos. Eu agradeço a todos. Obrigado, Jael, pelas suas palavras. Quero dizer aqui para você, Jael, que a Comissão de Cultura está à sua disposição